Eu sou o Pedro Drummond e estou finalmente gravando o vídeo que o Fidelis me pediu, contando a minha história do paraquedismo. E queria aproveitar e dizer que isso que o Fidelis está fazendo é muito bacana, é muito importante. O Fidelis, que tem o site Amigos do Paraquedismo, organiza os encontros, coleciona esses vídeos importantes, é muito bacana. Demorei, mas agora eu estou fazendo. O comecinho do paraquedismo eu fazia, era 1983, eu fazia engenharia no Mackenzie, em São Paulo, e eu estava lá andando no corredor de engenharia quando eu vi um pôster do pessoal soltando de paraquedas, uma propaganda de um curso que ia ter. Pedindo para o pessoal, os interessados, se encontrarem lá às 6 da tarde, e eu vi aquilo, não me interessei tanto em princípio, e depois cruzei com um amigo meu, o Luiz Fernando Palermo, e ele virou para mim e falou: olha, eu vou fazer aquele curso, achei bacana e estou interessado, faz comigo. Eu falei: não vou fazer não, mas acho legal. Mais tarde eu queria encontrar com o Luiz, não sabia onde ele estava, e me lembrei que ele ia fazer aquele curso e ia estar na reunião. Fui na reunião do paraquedismo para encontrar com ele. Cheguei lá, ele não estava na reunião, mas tinha lá um grupo grande, mais de 20 pessoas, e eu tirando dúvidas e conhecendo sobre o paraquedismo. Tinha lá 2 pessoas explicando sobre o paraquedismo para todo mundo. Eu não conhecia ainda, mas essas pessoas eram o Gaúcho, né, que todo mundo conhece, o Aedo Freitas Soria, e o Barão, que é o José Bonifácio Carvalho Jardim. Os dois estavam lá explicando para todo mundo e falaram: olha, então os interessados a gente se reúne, encontra aqui novamente daqui a alguns dias. Isso era sexta-feira, na terça-feira tinha que encontrar de novo. E eu já estava mais interessado, voltei para a reunião de terça-feira. Na reunião de terça-feira, dos 20 e poucos, tinha 8 ou 9 pessoas só. E mesmo assim, eu continuei interessado. Marcaram que o início ia começar a tal dia, ia ser dado lá no Mackenzie mesmo. E quando chegou no dia do começo da primeira aula, eu fui o único aluno do curso. Eu que não estava muito interessado a princípio, acabei me interessando e virei o único aluno do curso. O curso foi dado pelo Barão, foi um curso muito bem feito. Eu estava muito bem preparado no meu primeiro salto. Meu primeiro salto foi dado em Americana, no AZB do Belo, e foi assim, esse foi o começo. Depois disso, eu cheguei até a abrir uma escola de paraquedismo junto com o Barão e o Gaúcho. Chamava Clube Escola Emoção de Paraquedismo. Nós demos curso, eu trouxe mais alguns amigos do Mackenzie, demos curso para todos eles, demos curso para um monte de gente. E depois de um tempo eu acabei saindo da escola, o Barão também, e o Gaúcho ficou muitos anos, acho que até hoje essa escola existe, e foi o Gaúcho que fez história no paraquedismo com ela. E aí continuei saltando, saltava sempre em Americana, em Boituva, naquela época mais em Americana mesmo, Campinas. Mas a gente tinha uma coisa interessante, a gente tinha as reuniões que a gente fazia na segunda-feira à noite na Federação Paulista. E lá a gente era divertido, porque a gente encontrava o pessoal do paraquedismo fora da área de salto, né? E lá eu fiquei conhecendo o Ricardo e o Marcos Petenar, que eram assim os Sky Gods na época, né? Os campeões nacionais há muito tempo, há muitos anos e tal. E nessas reuniões na federação é que apareceu a oportunidade de ir para o Pan-Americano do México. E não precisava estar na equipe campeã brasileira que ia para lá. Mesmo os interessados podiam compor uma delegação brasileira. Então eu tive a chance de ir, e eu aproveitei e fui mesmo, e foi muito bom. O campeonato foi muito importante para mim, porque além de eu me aproximar dessas pessoas todas, conheci melhor o Ricardo e o Marcos Petenar, conheci melhor, na verdade, todo mundo que foi, todos eram mais experientes do que eu. Eu conheci lá no campeonato, bom, tinha equipes estrangeiras, não só das Américas, tinha vários países que eram pan-americanos, mas tinha também a equipe da China, que era uma equipe muito diferente de tudo em vários aspectos. Tinha a equipe da Nova Zelândia, tinha países convidados. E tinha, por exemplo, o Bill Booth,
inventor do paraquedas redondo, do paraquedas duplo, estava lá apresentando esse paraquedas para todo mundo. Então, você vê, o paraquedas duplo hoje é super importante, está em todas as áreas de salto. É um paraquedas que transformou a qualquer área de salto num parque de diversões, para quem não é paraquedista. Vale a pena até mencionar que o Fidelis e o Tonico, o Antônio Lage, foram os primeiros do Brasil a trazer esses paraquedas para poder começar com os saltos duplos do Brasil. E nós lá, Uruapan é uma cidade, é uma estância hidromineral do México, e nunca tinha visto paraquedismo de perto. O pessoal ficou enlouquecido com o paraquedismo. Nós lá, a gente era estrelas do rock. Todo mundo colecionava os nossos autógrafos, a gente não podia sair do hotel, que tinha que dar autógrafo para todo mundo. Tinha multidões na rua, tinha multidões na área de salto, onde era o aeroporto da cidade. Era assim, foi uma experiência diferente para todo mundo. Muito divertida, muito bacana. Depois disso, nós fomos para DeLand, de lá mesmo, fomos para DeLand, na Flórida, e a intenção era saltar em DeLand, conhecer DeLand, que eu não conhecia ainda. O Fidelis até não foi, ele voltou pro Brasil. Ele tinha uns saltos, se não me engano, no Rio Amazonas para fazer. Eu lembro que era uma coisa bem bacana, ele pode confirmar depois. Mas nós fomos para DeLand, e lá eu me aproximei mais, fiquei lá para DeLand, praticamente fui eu, o Ricardo e o Marcos só. O Coronel Respício acho que foi também, mas e lá nós saltamos muito e ficamos na área um tempo, foi bem bacana. A gente tinha visto a dobragem em pé na área de salto durante o Campeonato Pan-Americano, e a gente aprendeu ela direito lá em DeLand. Os americanos que estavam fazendo dobragem em pé, e os outros países, todo mundo se interessou e queria aprender aquilo, a gente aprendeu também. No Brasil, até aquela época, só se dobrava, mesmo ao quadrado, só se dobrava o velame esticado no chão. Hoje em dia, imagina, a gente levou isso para o Brasil e desde então só se dobrava em pé, que era muito mais prático. Quando nós voltamos de DeLand, o Ricardo e o Marcos falaram: olha, o Fidelis está saindo da Azul do Vento agora e vai ter uma vaga e a gente quer convidar você. E você vai ter que fazer um treinamento de entrada e tal, mas a gente acha que pode dar certo. E eu aceitei. Fizemos o treinamento, passei a fazer parte da equipe, a equipe Azul do Vento, então se tornou, no TR4, foi o Ricardo e o Marcos Peterná, eu e o João Neves Júnior. O Neves, que era, na época, capitão do Exército, hoje é coronel. E foi isso, foram anos em seguida muito bons. Nós ganhamos muitos campeonatos, foram os brasileiros de 84, 85, vários campeonatos, os paulistas, Copa Brasil, Copa Manara. Nós fomos nós tivemos terceiro lugar no Mundialito, nós fomos para a Copa do Mundo em La Palisse, na França. Foi muito bom, uma história muito boa. Esses campeonatos todos, na verdade, a gente competia e a gente ganhava TR4 e TR8. Na verdade, era o time de 4, que era esse que eu falei, e o time de 8, que a gente sempre se unia com a segunda equipe de São Paulo, que era a Cristina Gonçalves, a Helena Ciampolini, o Saraiva e o Bruno Sesquim. E durante essa época também teve alguns recordes, batemos o recorde na época, ninguém tinha feito ainda o hexaplano, com a pilha de 6 paraquedas abertos. Esse foi recorde brasileiro, e acho até que foi sul-americano também na época, comentava, não lembro agora, se não me engano foi. Enquanto eu participava da Azul do Vento, quer dizer, além das competições, a gente fazia muita demonstração, né? Então a gente saltava em feiras agropecuárias, a gente saltava em estádio de futebol, a gente saltava em aras. Não era só competir, né? As demonstrações eram muito interessantes, muito divertidas também. A gente fez também algumas propagandas. A propaganda mais interessante que a gente fez foi dos amortecedores Monroe, que ela passava no Brasil inteiro, ela passava em horário nobre, no Jornal Nacional, ela passava nos filmes, nos cinemas, antes dos filmes.
E ela foi muito divertida de fazer. Ela era uma propaganda que, assim, você assiste a propaganda, dá a impressão que era um salto só do time saltando, e na verdade foram 23 saltos filmados ali durante alguns dias. Bom, e alguns saltos foram inesquecíveis, né? Por exemplo, nós saltamos no Parque do Ibirapuera. Você imagina a dificuldade de se organizar e de se executar um salto desse, com um notan de 10 minutos, que você não podia chegar um pouquinho adiantado ali, um pouquinho atrasado, senão não podia mais saltar, multas altíssimas e tal. Era uma gincana da Rádio Cidade, se não me engano, e fizemos um salto lá no parque, muito bacana. Outro salto inesquecível também, a noite do Cometa Halley, nós fizemos um salto noturno. Não foi o único, mas esse foi muito especial porque, claro, Halley, não havia a menor possibilidade de ver o Cometa Halley de jeito nenhum. Primeiro que já não dava para ver o Halley normalmente, mas assim, aquela noite ainda estava um temporal. Era uma chuva torrencial e a chuva facilitou um pouco. Nós subimos para saltar, devia ser 1 da manhã, e a chuva voltou a ficar forte enquanto a gente estava no avião e saltamos assim mesmo. E assim, são cenas que a gente não esquece nunca mais, porque, por exemplo, imagina, a gente em queda livre, a gente se enxergava porque tinha os cialumes, né? Mas em queda livre, e os raios, na hora que eles piscavam aquela luz, a gente parecia que tudo estava de dia, durante uma fração de segundo. E vários raios durante o tempo da queda livre. Muito bacana. Outro salto inesquecível foi em Acapulco, né? Acapulco foi logo após o Pan-Americano do México, saímos de Uruapan, fomos para esse bug de Acapulco, e lá os saltos eram de Hércules a 17.500 pés. 1 minuto e 40 segundos de queda livre. Hoje até a gente ouve falar de alguns saltos em aviões especiais aí que o pessoal chega nessa altura, até um pouco mais alto, mas naquela época ninguém tinha saltado nessa altura. A gente lembra dos saltos e a gente lembra também da quantidade de amigos que a gente fez nessa época aí. Na verdade, assim, foi justamente isso. A gente tem esses amigos todos da época do paraquedismo que, na verdade, inspiraram o Fidelis a fazer o site Amigos PQD, que reúne isso tudo, reúne fotos e vídeos de todo mundo, e para onde com certeza vai esse vídeo também. E hoje, quando me perguntam qual é o meu esporte, é o paraquedismo, claro, né? Ninguém é ex-paraquedista. Eu cheguei a ficar 11 anos sem saltar e depois voltar a saltar. É uma experiência que pouca gente tem. E eu posso dizer que a gente não esquece o equilíbrio da queda livre. Ele é mais ou menos como andar de bicicleta. Outra coisa interessante, o paraquedismo fez parte da minha vida e, você vê, muitos anos depois eu escrevi um livro. Eu escrevi esse livro aqui, Nemo Niscata, O Enigma do Rio. Foi publicado pela editora Objetiva e é um livro de ficção, um livro de suspense. E tem uma cena importante no livro, que é uma cena de paraquedismo. E achei muito bom, o paraquedismo foi parte importante da minha vida e está também representado aqui no livro que eu escrevi. E é isso. E então eu queria agradecer, Fidelis, pela oportunidade de fazer esse vídeo. Foi muito bom relembrar tudo. E como é bom aí, assim como também é bom assistir os vídeos das outras pessoas, relembrar essa época. E é isso, está feito. E muito obrigado por tudo.